Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje então, como ser um conservador. Faz bastante tempo que eu já tinha lido, mas eu tive muitas dificuldades para fazer o resumo aqui, vou comentar sobre isso também. Então se já gostou desse vídeo, já gosta desse autor, dessa obra aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E lembrando, como sempre, além das redes sociais, o apoio e tudo mais na descrição, tem os links de compra e os livros que eu comentar aqui, esse livro e outros. Então se você comprar o livro ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal. Comentando então sobre essa minha dificuldade, o que aconteceu? Foi um livro que eu marquei assim, que eu grifei muita informação e a minha primeira versão do resumo tinha dado quase 40 páginas e, por exemplo, o livro aqui, ele tem aqui, ó, 260, 270 páginas. E, obviamente, eu não podia postar, né? Tanto que esse livro tem fichamento aqui no canal, tem fichamento no site que está na descrição. E o que vai acontecer? Então eu fui cortando até chegar a uma quantidade mínima, né, adequada para postar no site, então vocês vão encontrar lá. E eu também tinha que, essa parte que é importante, eu tinha que ir cortando até chegar nessa quantidade e para chegar a um valor adequado para fazer a construção aqui para o vídeo. Então ele faz assim muitos exemplos, muitas histórias da vida dele, com alguns exemplos, enfim, que aconteceu na Inglaterra, no mundo e tal. Isso vai passar algumas mensagens pra gente. É bem de introdução, mas também abre alguns caminhos pra gente aprofundar. Parece bastante com alguns livros que eu já tenho aqui no canal, que é do Theodore Dalrymple. Então algumas conclusões gerais que ele traz, que ele percebeu, o Theodore Dalrymple também percebeu. Enfim, o Theodore Dalrymple trouxe por causa de outros motivos na experiência de vida dele. Então os dois livros conversam bastante. Vou colocar aqui na descrição e também no card os livros que eu já trouxe desse outro autor, né? Então, feita essa apresentação inicial, você já viu que realmente é um livro que vale muito a pena, justamente por essa minha dificuldade enfim, a leitura é muito agradável, muito fácil. Então toda essa dificuldade que eu tive para trazer, digamos, a melhor parte, o melhor possível para vocês aqui no vídeo. Então eu trouxe aqui inicialmente na página 8, daí eu resgatei a página 108 e depois a página 181, que ele fala da Common Law, que é, digamos, essa lei comum que veio da tradição. Na tradição eu já vou definir um pouco mais à frente, que eu também selecionei um parágrafo, que é justamente para demonstrar e evidenciar essas características do conservadorismo, como funciona a sociedade, onde ele está tentando demonstrar que essa ideia do conservadorismo, nós temos essa ideia então da justiça common law, a democracia parlamentar, caridade privada, espírito público e pequenos pelotões de voluntários definem a postura padrão da sociedade civil e que ainda não se acostumou completamente à autoridade de cima para baixo do estado de bem-estar. Esse estado de bem-estar tem algumas críticas, e o Theodore também, ele traz algumas vantagens e desvantagens. E como ele está trabalhando nessa ideia de tradição, aspectos, né, culturais históricos de longo prazo, então ele está visualizando que as vantagens que o estado de bem-estar social, vantagens, digamos, econômicas, a curto prazo parecem adequadas, mas a médio e longo prazo, como já faz algumas décadas que está sendo aplicado, principalmente na Europa, com mais intensidade, eles já estão começando a visualizar, algumas décadas e cada vez mais intensamente, essas desvantagens. De algumas delas, óbvio, muitas estão nos livros, né, que eu estou comentando, e algumas eu vou trazer aqui para a nossa discussão. Então, justamente na 108 e na 181, o Common Law sintetiza o que seres razoáveis já aceitam, explicitamente ou não, quando se envolvem em transações voluntárias. O negócio do conservadorismo não é corrigir a natureza ou moldá-la de acordo com alguma concepção ideal, racional, de um ser racional que faz escolhas. O conservadorismo tenta compreender como as sociedades funcionam e criar espaço necessário para que sejam bem-sucedidas ao funcionar. O ponto de partida é a psicologia profunda da ciência humana. Então aqui eu acredito, pelos exemplos que ele traz no livro, que é justamente a gente chegar num acordo razoável, e aí ele traça no sentido da legislação, da cultura ocidental, que trouxe algumas vantagens, que é essa ideia da democracia, da cidadania, não que teve um outro aspecto, mas esse aspecto foi o que usou para ser construído todo esse arcabouço teórico das leis. Então ele faz esse panorama. Com a leitura do livro fica mais fluida essas ideias, só que a seleção que eu fiz aqui, eu vou tentar trazer o melhor possível. Eles abrem vários caminhos e, como vocês que acompanham o canal sabem que eu leio a favor e contra, eu não vou conseguir, eu estou pensando aqui, mas eu não vou conseguir colocar no vídeo todos os caminhos possíveis a favor e contra. E eu estou
vou fazer o melhor aqui para trazer todos os aspectos. Então justamente essa dificuldade de trazer todos os caminhos de a favor e contra, nesse 181, é justamente eu estou trazendo política, sociologia, que justamente converso aqui, e também a economia daqueles itens comuns que vários canais já trazem, né, e também, enfim, dos livros de teoria normal, de vantagem e desvantagem de uma lei, de uma postura, de você criar alguma situação. Então, agora, essa citação da página 9 que eu escolhi, que é justamente, que eu acho que conversa bastante com o vídeo que eu fiz do Rebelião das Massas, do Ortega Gasset, também posso colocar aqui no card, foi um vídeo, ficou um pouquinho mais longo, mas bem completo e amarra bastante e complementa as ideias que eu estou trazendo, que é justamente o que tem da tradição, esses itens, né? Paz, liberdade, lei, civilidade, espírito público, segurança da propriedade, vida familiar, tem alguns parágrafos sobre família que eu selecionei também, que tudo isso então é um sentimento que uma pessoa madura deve compartilhar, ela percebe, e se você não conseguir perceber isso, que é uma coisa frágil, que exige um esforço mental, político, para a gente conseguir manter, porque na visão desses autores que eu estou utilizando aqui, eles acham adequado que a médio e longo prazo a gente está perdendo isso, ou já perdeu, enfim, tem toda essa discussão aqui, seria interessante a gente buscar ampliar ou aumentar esses itens. E ele complementa justamente que várias pessoas comentam, né, essa dificuldade se você está, digamos, mais à direita, usando o adesivo, você trata um aspecto que é mais teórico, às vezes você traz muitos dados econômicos, e ele cita essa informação, que na página 9, uma razão pela qual os conservadores sofrem desvantagem, na opinião pública, sua posição é verdadeira, mas enfadonha. Dos seus oponentes é excitante, mas falsa. Então, como a gente observa, usando aqui a citação da 11, realmente, para mim, deve aparecer para você os tópicos normais que estão sendo discutidos no Brasil e no mundo, que são classificados de direita e esquerda. Eu não vou citá-los aqui, mas acho que você poderia utilizá-los se a gente fosse uma outra proposta de vídeo. Então, a citação da 11. As tentativas honestas de viver de acordo com as próprias ideias, cuidando de sua família, apreciando a comunidade, cultuando seus deuses e adotando uma cultura determinada e confirmada, essas tentativas são desprezadas e ridicularizadas. E ele continua aqui numa citação que eu escolhi da 28, lembrando que tem essas citações e muito mais no fichamento que eu postei. Então aqui ele começa a falar justamente essa parte que seria com um adesivo mais à direita, né? Então, fui surpreendido pelo partido político que quer confiscar a indústria daqueles que criaram, abolir as gramáticas escolares, forçar a fusão das escolas, controlar as relações locais de trabalho, jornais de trabalho, constranger os trabalhadores, os sindicatos, fiscalizar o politicamente correto, e via esse desejo de controlar a sociedade em nome da igualdade, expressava exatamente o mesmo desprezo pela liberdade humana que encontrei no leste europeu. Havia de fato essa coisa chamada sociedade, mas era formada por indivíduos. Indivíduos devem ser livres, o que quer dizer livre das pretensões insolentes daqueles que desejam reprogramá-los. Então aqui nessa citação a gente vê, tem toda essa discussão que envolve na política, economia, como já falei, sociologia, tem os livros de literatura, tem as distopias também, tem o Revolta de Atlas também, que é um outro livro que conversa, que é justamente o que eu trabalhei um pouco no Rebelião das Massas. Para essa, digamos assim, corrente de pensadores que tem muita ideia da tradição e dos valores, então algum dos valores é o quê? Mesmo que você não, eu vou ter umas outras passagens, mesmo que você não seja muito religioso, tem esse item que você nasceu num mundo onde a religião está muito presente. Então pode ser que daqui para frente, como a religião está diminuindo, o espaço está mudando muito, nós vamos ter mais essa desvantagem na visão deles. Então, por exemplo, isso liga muito com a parte de como a gente vai conviver entre as pessoas e criar leis. Então eu selecionei aqui a página 34. Um governo responsável não surge por meio das eleições, surge do respeito à lei, do espírito público e de uma cultura de confissão. Pensar que existe uma conexão meramente acidental entre virtudes e a herança judaico-cristã é viver no mundo da lua. E aí, eu continuando aqui com essa mesma direção, na 37 e na 43, estamos ligados a esses desconhecidos pela cidadania, pela lei, pela nacionalidade e pela vizinhança. Tais vínculos não estão sozinhos suficientes para solucionar o grande problema que compartilhamos, o problema da coordenação. O mercado pode fazer a alocação racional de bens e serviços, somente onde há confiança entre os integrantes.
A confiança só existe com pessoas que assumam responsabilidade pelos seus atos e responsáveis pelas negociações. Em outras palavras, a ordem econômica depende da ordem moral. E é justamente uma discussão muito ampla, né? De o quanto que você põe religião ou não. Aqui eu sei que tem vários autores, não é a propósito, eu nem fiz a lista deles, mas você deve estar facilmente pode pensar no que você leu ou que você vai ler. É justamente quando os autores de filosofia ou política, na minha visão aqui, nessa 37, que é quando eles começam a conversar se precisamos ou não ter religião. E aí veio o que ele comenta mais abaixo, que eu vou citar a passagem, que eu acabei de falar, que é justamente quem está falando que não precisa de religião é porque está vivendo numa época onde ela está presente. Então, ele consegue fazer coisas porque existe e aí ele não consegue visualizar ou ficar mais complicado, na visão aqui, é importante para justamente ter a liberdade de pensar nessa direção. Me parece que é isso. Tá? E é 43. Além disso, o contrato social só faz sentido se as gerações futuras forem incluídas. Então aqui também essa discussão do que você pega do passado e é perene e você vai utilizando e continua ensinando. Por isso que aparece bastante também essa ideia da educação que nós vamos ensinar. Enfim, também está aqui. Tanto que eu selecionei um parágrafo sobre isso mais à frente. Agora uma definição, né, uma discussão sobre a tradição na página 41, que seria então uma harmonia dos resultados das nossas necessidades humanas e interesses. Saber o que fazer na vida social, o que dizer, sentir. Essas são coisas que adquirimos por imersão na sociedade. Aí aqui tudo que a gente está organizando, né? Tudo da cultura humana, da mente humana, tudo que a gente criou, leis, enfim, nossa convivência, nossas regras de convivência, enfim, tudo que a gente pode elencar como cultura e entra também economia, política, enfim, está tudo aqui nessa imersão. E aí tem essa discussão, o que a gente vai mudar, velocidade, e aí ele continua. Não podem ser ensinadas mediante explicação, somente são aprendidas por osmose. Eu já antecipo uma outra passagem que eu escolhi, que é justamente que também o Theodore Dalrymple trabalha, que vem um imigrante e ele quer trazer as regras do seu país para o país que ele está. Mas se ele mudou, ele justamente quer ter, ele achou que compensa, benefícios. Então ele tem que aceitar as regras daquele país. Então tem alguns exemplos que a gente poderia elencar aqui, mas enfim, justamente isso, que é os problemas que pessoas de outras religiões com outra política chegam num país, por exemplo, na Inglaterra, e eles querem mudar a legislação e querem ter só as vantagens, falam que tem essa ideia da liberdade religiosa, e aí aqui o Scruton e o Theodore Dalrymple, eles trabalham isso, olha, você tem que entender, tem que ter um equilíbrio, enfim, discussões nessa direção. E aqui eu selecionei um parágrafo de cada, 57, 58, 59, que é justamente essa ideia da maioria, da votação, e aí ele já parte para a família. Então, na família, as pessoas vão se reunir para discutir assuntos de interesse comum. Haverá opiniões, conselhos e discussões. E uma família feliz, contudo, todo mundo aceitará ser restringido pela decisão final, mesmo que dela discordem. Isso porque compartilham o investimento de permanecerem juntos. Então, aqui justamente eu acho que... E aí temos que definir para trazer, mas acho que a gente pode abrir aqui para a ideia de Estado, fronteira, o nacionalismo, enfim, tem vários itens que a gente poderia discutir, porque a gente teria que definir, falar o autor, porque quando a gente estiver usando a palavra do mesmo jeito, no mesmo sentido, daí a gente poderia avançar. Eu acredito que seria importante isso. Dizendo de outra maneira, a família é parte da identidade, é aquilo que não muda enquanto as diversas opiniões se modificam e entram em choque. Outra página, essa é a razão pela qual as democracias precisam de um nós racional, de um nós nacional, e não o nós religioso ou étnico. O Estado-nação, como o concebemos, é o subproduto da sociabilidade moldada pela mão invisível, dos incontáveis acordos firmados entre as pessoas que falam a mesma língua e que vivem próximo. Ele traz na 72, e também o Theodore Dalrymple comenta, que é justamente os benefícios sociais, que mudam os incentivos econômicos. Como assim? Você, digamos, oferece para a pessoa alguns benefícios. Olha, se você estiver nessas situações, você vai ganhar um dinheiro público. Só que, o Theodore traz uns exemplos bem interessantes no livro dele. A pessoa, ela sai do benefício, só que ela ainda não está apta a conseguir se manter sozinha. Então, do jeito que o benefício, talvez o benefício até seja adequado, mas do jeito que está construído, pelo que eu li os livros de economia e que esses autores, o Scruton e o Theodore, estão trazendo, a maneira que está construído,
a pessoa não compensa para ela sair, porque o gap, a distância dela sair até ela conseguir se manter, nesse gap ela acaba voltando, ou então ela prefere não sair. Então seria talvez ou não aplicar tantos benefícios ou reestruturar. Enfim, aí tem algumas linhas de pesquisa, temos que trazer mais autores aqui. Mas basicamente é isso que ele está elencando. Na visão aqui do autor, não seria adequado manter, ele está querendo que diminua porque tem essas desvantagens a médio e longo prazo. Isso na 72 que ele começa a discutir isso. Então, uma das consequências que ele escolheu, que eu escolhi trazer aqui, né, que eu acho que ilustra bastante essas consequências, na 75 e na 76, que é justamente isso, que a pessoa, então, aqui ó, a frase: quando o orçamento de uma pessoa é dado pelo Estado, ela votará no político que prometer aumentá-lo. 76. É precisamente nesse ponto que devemos buscar uma linguagem clara e transparente para descrever o que está em jogo. O Estado socialista não, aí, entre aspas, não redistribui um ativo comum da sociedade. Cria a renda sobre os ganhos dos pagadores de imposto e oferece aos seus clientes privilegiados. Esses clientes garantem os rendimentos votando naqueles que os providenciam. Lembrando também que você já sabe qual é o perfil, digamos assim, ideológico, político do autor. Então, se você não gosta ou não vai fazer nenhuma pesquisa, provavelmente você não vai adquirir o livro. Mas se você adquirir, realmente ele é muito bom e complementa, amarra muitas informações, principalmente essa ideia, acho que de mindset, de percepção do que seria ser um conservador. Realmente foi bem interessante. E para fechar esse segmento, a 143, seus imigrantes vêm porque se beneficiam ao vir. É, portanto, razoável lembrá-los de que também há um custo. Só que agora, porém, a nossa classe política está preparada para dizê-lo e insistir que o custo seja pago. E isso está dentro da explicação de cultura que ele falou na 230, que é cultura seria então a maneira de transmitir, de geração para geração, o hábito do juízo. Esse hábito de julgamento é vital para o desenvolvimento moral. É o fundamento de ritos de passagem pelos quais os jovens deixam a fase da adolescência e assumem obrigações na vida adulta. Por isso, uma sociedade sadia requer uma cultura sadia. É assim mesmo a cultura, como defino, não seja fluída por muitos, mas por poucos. E como já citado na 263. Então, esses escritores não viveram a experiência da perda da fé como perda, pois em sentido muito real não perderam a religião. Rejeitaram diversas ideias e doutrinas metafísicas, mas ainda habitam o mundo que a fé criou. O mundo de compromissos seguros, casamentos, exéquias e batismos, de presença real nas vidas comuns e de visões sublimes da arte. Então aqui justamente para fechar essa discussão que eu já trouxe inicialmente. E aqui para fechar o vídeo, chegou até aqui então muito obrigado, selecionei 4 trechos para concluir aqui a obra, então para a gente encerrar, lembrando que tem os links de como na descrição, o fichamento que está no site, e se chegou até aqui então muito obrigado. Vamos lá então. 9. O conservadorismo é a resposta racional para essa ameaça. Enfim, parte disso do socialismo, como a gente comentou. Talvez seja uma resposta que exija mais discernimento de que uma pessoa comum está disposta a dedicar-se para isso. Mas o conservadorismo é a única resposta àquelas realidades emergentes. 139. O Aristóteles afirmou que todos os seres humanos desejam conhecer, mas errou ao indicar que só o fazem quando têm certeza. Primeiro, de que o conhecimento será reconfortante. As pessoas esquivam-se das verdades inconvenientes e constroem muros para tirá-las de vista. Então aqui esse aqui do Aristóteles eu posso complementar também do Sócrates, né? Então a mãe do Sócrates era a parteira, então tem aquela ideia, falaram para o Sócrates, Sócrates, tá aqui, se eu colocar 4 pessoas, você transforma em filósofo? Aí ele disse, olha, a minha mãe era uma excelente parteira, só que ela só faz o parto de quem está grávido. Então, você só consegue transformar em filósofo quem está predisposto, está buscando alcançar essa situação. Acho que amarra bem aqui essa ideia. O 251. No caso dos esquerdistas, o mistério não é tão difícil de desvendar. Existem vias na política de esquerda que deixam de lado todas as formas naturais de vida humana. Inicie uma causa, filice a uma ONG, tente extorquir um órgão semi-estatal, entre para o governo local, adquira o hábito de distribuir o dinheiro das outras pessoas e aprenda a lidar com a máquina pública. Tudo pode ser conquistado sem risco e sem jamais fazer o que os outros considerariam como um dia de trabalho honesto. E a última citação, na 272, não só estudamos o passado, mas o herdamos. A herança traz consigo não só os direitos de
propriedade, mas os deveres da tutela. As coisas pelas quais os antigos lutaram e pelas quais deram a vida não devem ser desperdiçadas em vão. São propriedades de outros que ainda estão por nascer. Então, muito bem, se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Esse vídeo aqui, então, conversa com muitos outros. Tem os livros na descrição, com link para você adquirir e você ajudar o canal também, outros produtos. Tem aqui no card. Faça bastante comentários para a gente ir expandindo essa nossa discussão. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.